Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pra quem não sabe, meu nome é Andressa, meu canal se chama Desfiz as Malas. Espero que esse não seja um nome repetido e que nenhum canal tenha esse nome também, porque senão... Tô de volta e antes de tudo eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o meu primeiro vídeo. Valeu! Muito obrigada pelo engajamento. E, gente, você aí que fica me marcando nos sorteios do Instagram, tá na hora de devolver o favor, tá bom? Tô brincando. Não, tô brincando não. Compartilha com aquele seu amigo que tem vontade de morar fora e não sabe por onde começar. Esse é o meu canal, a gente aí tá começando juntos. Bom, no vídeo passado eu expliquei o básico de como você entra aqui no college, expliquei também a diferença de um college para uma university, mas eu vou reiterar aqui de novo para ficar um pouco mais claro e também vou explicar a questão dos créditos e também vou explicar como preenche o form do sponsor, tá bom? Porque nem todo mundo sabe e às vezes quem tá no Brasil não faz a mínima ideia do que é um crédito. Os créditos são basicamente a forma que as instituições de ensino superior aqui no exterior, elas avaliam o tempo que você passa na sala de aula exigido para a conclusão do seu curso. Crédito também a gente usa para se referir a matérias. Então, quando a gente fala transferir créditos, significa que a gente está tentando transferir uma matéria para outra universidade que a gente está querendo estudar e tentar ser dispensado daquela matéria, não precisar cursá-la de novo. Mas como eu disse, depende do seu curso, depende daquilo que você está buscando nos Estados Unidos, né? Caso você queira mesmo estudar aqui. E aí, para ver se vale a pena ser dispensado dessa matéria, porque daí, se o seu diploma da sua graduação anterior não servir de nada aqui, vai ser uma coisa a menos que você vai precisar se preocupar. Então, gente, finalmente vamos para a parte, então, de preencher o affidavit e eu vou ensinar o mesmo form que eu fiz, da mesma forma que eu fiz, e é isso, vamos lá. Graças a Deus. Eu já meio que me adiantei, porque eu já tinha começado a fazer, mas eu vou explicar de novo aqui. É o seguinte, o Affidavit of Support do sponsor é esse aqui, ó, é essa form I-134, e você vai começar preenchendo com seus dados primeiro, e aqui você vai preencher exatamente como no passaporte. Eu usei um nome fictício, e aí a given name é o seu primeiro nome, como estiver no passaporte. Family name é o seu sobrenome, né? E você vai preencher. Por favor, não faça rasuras aqui que nem eu fiz, eu só tô... caso você tenha tido alguns nomes no passado, você vai preencher esses campos aqui. Caso não tenha, deixe em branco. Aqui, informação do seu sponsor, tá? Inclusive, eu acabei preenchendo do meu sponsor aqui em vez daqui. Só que você preenche aqui, que é onde é o endereço onde ele recebe as correspondências dele. Então, você vai colocar o nome do seu sponsor aqui. Por exemplo, a Tio Patinhas. Tio Patinhas é meu sponsor, né? Porque ele é riquíssimo. Tio Patinhas. Meu sponsor é o Tio Patinhas. E onde ele mora. Aí você vai colocar o nome da rua, independente de ser no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, o endereço é preenchido da mesma forma. Em português, se for no Brasil, vai colocar lá rua, tal. Aí, se tiver número de apartamento, digita aqui, ó, clica aqui, tipo apartamento 115, por exemplo. Aqui, nome da cidade, abreviação do estado, o CEP, tem alguma província. Nesse caso, a província deixo em branco, quando não tem nada, porque província de quê? São Paulo, estado São Paulo, SP, não tem, né? Postal code. Aqui nos Estados Unidos, o zip code e o postal code é a mesma coisa. Eu preenchi igual, ele não deu problema nenhum. E aí, o nome do país. Digita lá, escreve aqui o nome do país. Nossa, gente, eu tô falando digita como se eu estivesse fazendo computador, né? Nome do país. E aí, se o endereço do seu sponsor para receber correspondência é o mesmo que ele é encontrado de forma física,
você digita aqui, você faz um X aqui no Yes. E aí você pode deixar essa área em branco, porque daí seria caso ele tivesse o seu sponsor tivesse um outro endereço diferente daquele que ele preencheu aqui, tá? Outras informações, isso aqui nas outras informações, você vai colocar a data de nascimento do seu sponsor, lembrando que é mês, dia e ano, o nome da cidade onde ele nasceu, o país, e aqui no Social Security Number é algo que é especificadamente para quem mora nos Estados Unidos, tá bom? É como se fosse o CPF. Se o seu sponsor não for americano e não for um sponsor que tenha um visto de trabalho aqui nos Estados Unidos, o 8, o 9 e o 10 você deixa em branco. Aqui no Citizenship and Residency, você vai dizer qual é o status, né, do seu sponsor aqui nos Estados Unidos. O 10 é I am an US citizen. Ele se tornou um cidadão americano pela naturalização. Se for esse caso, ele vai colocar aqui, ó, o número do certificado de naturalização. Se ele for um cidadão americano por pais ou casamento e o certificado dele de cidadania, vai ter um número e aí você vai preencher o número aqui, caso ele se encaixe nesse. Aí a gente vai para a segunda página. No 11C, a derivação da minha cidadania americana foi dada por outro método. E aí eu não sei qual é esse outro método, mas aí você vai ter que olhar aqui, ó, na parte 7, para informações adicionais para ver do que se trata, caso o seu sponsor tenha essa especificidade, tá? Uma lawful permanent resident. Nesse caso é uma pessoa que tem um green card, aí ele vai colocar o número aqui do green card. Aqui é I am a lawful admitted non-immigrant. Nesse caso, é uma pessoa que mora aqui nos Estados Unidos, que tem um visto provavelmente de trabalho, ou é um imigrante com outro tipo de visto, e ele tem o número do I-94. E aí você vai preencher aqui, ó, o I-94 do seu sponsor aqui. I am, e aí ele vai colocar quantos anos ele tem. E dia, mês e ano. Se o seu sponsor for brasileiro, você não preenche nenhum desses campos aqui, tá bom? Parte 2, informação sobre o beneficiário. Quem é o beneficiário? O beneficiário é você. Então, aqui você vai preencher os seus dados, tá? De novo, igual na parte 1, que você colocou o seu nome, na parte 2 você vai preencher de novo o seu nome, sobrenome, se tiver o nome do meio, aí gender, male ou female, data de nascimento, se você tiver algum green card, aí a number, aqui, country of citizenship. Se não tiver, é em branco, tá, gente? Tudo que você não tiver informação, você deixa em branco. Country of citizenship. Country of citizenship. Brasil. Lembrando que você tem que preencher em inglês, tá? Marital status. Single or single, never married. Aí, na época, preenchi aqui, tá? Relationship to sponsor. Aqui, muita gente é meio que pega assim no pulo, porque não sabe o que preencher. Muita gente tem o namorado com o sponsor. Eu, na boa, preencheria boyfriend, mas na época eu coloquei como friend. E pra moça lá do consulado eu expliquei que ele era meu boyfriend, mas eu preencheria boyfriend, no caso. Aqui, o seu physical address, gente, como você vai ser um aluno F1, o physical address vai ser sempre o do Brasil, tá bom? Não adianta, mesmo que você já estivesse aqui por algum outro motivo, já estivesse morando aqui nos Estados Unidos e foi pro Brasil e tá aplicando pro visto F1, não importa. O seu physical address
é no Brasil, tá? Então preencha aí com o endereço da sua mãe, do seu pai, sei lá, de algum endereço lá de alguém de confiança do Brasil, da sua família. Caso o beneficiário tenha um parceiro e vai entrar como beneficiário, seria como se fosse um F2, aí a pessoa preenche aqui, se tiver esposa ou se tiver marido, etc, e vai preencher os dados aqui. Aqui é no caso se a pessoa, o beneficiário, né, tem filhos. Então vai preencher aqui, ó, filho 1, filho 2, que eles também vão entrar como beneficiários aqui. A gente vem aqui para a parte 3. Eu já meio que criei uma situação aqui hipotética sobre o sponsor. Por exemplo, eu sou empregado, funcionário como tal, tipo, sou assistente, e o nome da empresa que ele trabalha, caso ele trabalhe para uma empresa. Aí eu coloquei aqui Johnson & Johnson. Se ele for... baby, you're ruining my video. Se ele for... Yeah, close are done. Se ele for autônomo, ele vai preencher aqui e vai colocar qual é o cargo dele como autônomo, né? Se ele é cantor, se ele, sei lá, trabalha como músico em alguma coisa. E aqui, se ele tiver empregado, ele vai colocar o nome do empregador, né? Aqui, ó, os dados, rua, endereço, cidade, estado, país. E aqui vem Income and Asset Information. Esse aqui é o que o seu sponsor vai ter que comprovar depois com todos os papéis do banco, viu? Todo bank statements ele vai ter que comprovar. Então, tudo que ele diz que ele tem aqui, ele tem que mostrar que ele tem, viu? Porque vai para uma análise. Se ele fala que ele tem propriedades que valem $100 mil, ele vai ter que comprovar essas propriedades. E se ele tiver ações, né? Tiver ações no mercado, também vai colocar o tanto que ele tem, né, de ações aqui. Se ele tiver seguro de vida, também coloca aqui o valor do seguro de vida. O surrender aqui tem a ver com contrato de seguro, então se ele tiver alguma coisa relacionada a isso, ele também vai colocar um valor aqui. Real Estate Information é basicamente propriedades, né, direitos de propriedade. Então se ele tiver propriedades do qual ele aluga, ele recebe algum tipo de rendimento, ele vai colocar aqui, ó. Debts são as dívidas que ele tem, coisa que ele tem que pagar. E aí o endereço do real estate dele, da propriedade, dessa tal propriedade, ele vai colocar aqui. Dependent information são os dependentes do sponsor, tá? Se o sponsor tiver filhos, esposa, pessoas que dependem dele, ele vai colocar aqui, ó, o nome do familiar e o relacionamento que ele tem com essa pessoa. Se for um filho, vai colocar aqui son e vai colocar os dados dessa pessoa. Então, eles dão bastante espaço para você preencher aqui. Ó, continuação. Aqui também, ó. Aqui na parte 4, gente, já chegando bem no final já, ó. Não tem muita coisa, é bem fácil, pra vocês verem, é bem fácil mesmo. Aqui no final, o seu sponsor, ele vai responder se ele é uma pessoa que pode ler e entender inglês sozinho. E se ele não precisou de ajuda pra responder nenhuma questão, ele vai responder aqui, ó, no 1A. Se ele precisou de algum intérprete para ajudar ele com alguma questão, ele responde aqui. E vai colocar o número da questão que ele precisou de intérprete. E se o affidavit todo foi feito por uma terceira pessoa e a única coisa que ele precisou fazer foi, né, foi só assinar, aí ele vai ter que colocar aqui também o nome da pessoa que preparou o affidavit. E aí também vai ter que colocar os dados dessa pessoa na próxima página. Caso não tenha nada, caso seja uma pessoa que conseguiu ler e entender todas as questões, responde aqui, o resto deixa em branco. Aqui a informação do sponsor, o número de telefone com o DDD, tá? Se não for nos Estados Unidos, DDD, código de área, tudo que tiver, coloca aqui. Se tiver algum outro que ele possa colocar, né? Caso não ache em um, procura no outro, coloca outro também. Um endereço de e-mail, coloque legível. Aqui só tá explicando, né, que tudo que você tá falando aqui, você tem que comprovar, né, com fotocópias, etc e tal.
E aí, no final, o sponsor ele vai assinar aqui e vai datar a form. E como eu disse, gente, a parte 5 é só coisas complementares, né? Que tem, caso você tenha respondido determinadas questões, você tem que acrescentar coisa aqui, ó. No caso, aqui é um campo para falar do intérprete, caso precisou de intérprete ou de uma pessoa que preparou a affidavit, vai preencher aqui, tá? Aqui, ó, mais coisas sobre a certificação da pessoa que preparou o affidavit. E o número 7 é só se você tem alguma informação a mais que você queira dar. Então, aqui, ó, tem um espaço que eles dão para a pessoa escrever as observações. Olha, fulaninha de tal, não sei o que. Ou seja, tudo que não tem no affidavit e que precisa comprovar de alguma forma, a pessoa preenche aqui e diz o porquê, tá? Lembrando que, nossa, minha unha tá péssima, eu fiz hoje. Lembrando que tudo que você escreve no affidavit você tem que comprovar de alguma forma, tá? Com os papéis. E aí, gente, depois de tudo preenchido, o papel do sponsor preenchido, você já tem os bank statements em mãos, você já tem o seu I-20 também preenchido, os test scores do TOEFL, do Placement Test em mãos, para você poder fazer o seu registro no college ou na university. Você vai fazer o seguinte: tudo que tiver em português, você precisa passar pro inglês, tá bom? Então, caso você esteja no Brasil, acredito que tem alguns cartórios em que tenha tradutores oficiais, né, que fazem tradução oficial, e aí você consegue traduzir todos esses documentos. Desde dos papeizinhos do banco até o seu diploma, o seu histórico escolar, etc. Mas caso você esteja nos Estados Unidos, eu recomendaria você usar o Rush, que foi o mesmo que eu usei, e eles têm tradução certificada. E foi bem rápido, assim, em menos de 24 horas as traduções já estavam prontas. E lembrando também que assim, o seu college tem que aceitar, né? Às vezes eles aceitam o serviço de alguns tradutores e de outros não. O meu era bem tranquilo com relação a isso, então eles aceitaram o do Rush, mas eu acho que o Rush é praticamente aceito em 90% das instituições de ensino aqui, até onde eu ouvi falar. Tudo passado para o português, tudo feito. O que acontece depois disso? Aí você paga a taxa de registro para a universidade. A partir desse momento você se torna um aluno, você não precisa ainda começar a pagar a faculdade, mas assim, você basicamente vai ter que esperar pelo seu visto sair, ou pelo seu status, né? Se você vai para o Brasil, você pega o visto. Se você fica nos Estados Unidos, você tem que esperar uns meses até sair o seu status, e a partir daí sim você começa a pagar. Mas nesse momento você já tem um e-mail da faculdade, você já pode entrar lá para ver o que está acontecendo. Você já tem uma área do aluno em que você pode consultar, que você pode ver quais são as matérias que você vai ter, as suas notas, as formas de pagamento. Lembrando também, gente, que assim, quando você já é considerado como aluno, você já pode tentar aplicar para as scholarships, né, para as bolsas de estudo. E é assim que a maior parte das pessoas consegue alguma bolsa de estudo. Você precisa aplicar primeiro para aquela universidade, para depois você tentar concorrer a alguma bolsa de estudo. Eu não vejo, assim, muitos casos de quem consegue a bolsa de estudo antes de entrar, tem, mas é algo que acontece, assim, sazonal. O procedimento comum é você primeiro aplicar pro college e aí depois você tentar aplicar para uma bolsa. E eu vou tentar, essa questão de bolsas também eu queria explicar num outro vídeo. Mas, gente, eu não queria ficar só falando de college aqui, eu queria falar sobre outras coisas dos Estados Unidos. Inclusive, eu queria fazer um vídeo falando como manter esse ruivo do meu cabelo aqui nesse país, porque eu não achei um vídeo em português falando, e quase não tem vídeo em inglês também falando sobre. Então eu queria mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso aqui pra manter meu cabelo assim maravilhoso do jeito que ele é, né, gente? Olha, só sequei no vento. Então, me digam também se vocês querem esse tipo de conteúdo aqui no meu canal, porque senão vai chegar um tempo que não vai ter mais o que falar se eu ficar só falando de estudar college
e escola, tem uma hora que acaba o assunto e aí morre o canal. Então eu quero falar de coisas variadas aqui, relacionadas ao meu dia a dia mesmo, a como sobreviver com $2 aqui mesmo, basicamente. E assim, dicas de coisas que você pode economizar aqui. Então, talvez na próxima semana ou na próxima sexta-feira eu vou tentar fazer um vídeo por semana. Eu vou falar um pouco sobre como eu mantenho meu cabelo. Então, meninos que seguem o meu canal, não fiquem bravos comigo. E se ficar bravo também, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Tô brincando, gente. Só comer meu. Cara, muito bom. Cara, esse sorvete é muito bom. Até semana que vem. Tchau. Eu tô indo. Mas tudo bem. Amanhã, tomorrow, tem mais. Tchau. Não vai embora não. Posso voltar? O que tem depois do nosso programa? Não dá pra gente ficar?